Meu nome é Ricardo Mendes, sou de Curitiba, Paraná, e quero compartilhar uma experiência que mudou completamente minha vida. Durante anos, trabalhei como supervisor em um centro de apoio para jovens em situação de risco. Ajudar aqueles adolescentes a encontrar um futuro melhor era mais do que um trabalho para mim, era minha missão. Eu acreditava que passaria o resto da minha vida dedicando-me a isso, mas nunca poderia imaginar o que estava prestes a acontecer. Você gosta desse tipo de vídeo? Clique aqui e nos ajude com sua inscrição. Se você ama Deus, comente "Deus é fiel". Não esqueça de deixar seu like. No dia 15 de setembro de 2012, minha rotina foi interrompida de forma abrupta. Logo pela manhã, uma dor intensa no lado direito do corpo me fez parar. Já havia sentido aquilo antes, pedras nos rins, e acreditei que seria mais um episódio passageiro. Tentei ignorar a dor, mas ela foi ficando insuportável. Sem outra opção, fui ao hospital, esperando um diagnóstico simples e uma medicação para aliviar o desconforto. Ao chegar, os médicos confirmaram que eu realmente tinha pedras nos rins, mas havia algo muito pior acontecendo. Uma infecção grave se espalhava pelo meu corpo, silenciosa e veloz. Fui internado imediatamente, e a única solução era uma cirurgia de emergência para remover as pedras e conter a infecção antes que ela se tornasse irreversível. A operação foi feita, e por um momento, tudo parecia ter corrido bem. No entanto, os antibióticos administrados não foram eficazes, e a infecção continuou a se espalhar sem controle. Meu estado piorou rapidamente. Minhas funções vitais começaram a falhar, uma a uma. Lembro-me dos olhares preocupados dos médicos, do som dos aparelhos apitando freneticamente, do desespero da equipe tentando me estabilizar. Então, tudo ficou silencioso. De repente, eu não estava mais ali. Algo estranho aconteceu. Senti meu corpo ficando leve, como se estivesse sendo puxado para fora de mim mesmo. Quando percebi, eu estava olhando para a sala do hospital de um ângulo diferente, como se estivesse flutuando acima de tudo. Vi os médicos correndo, tentando me trazer de volta. Vi meu próprio corpo inerte na maca. Mas eu não sentia mais dor, nem medo, apenas uma sensação estranha de desapego. Foi então que senti algo me puxando. Primeiro, foi um leve movimento, depois uma força muito maior, irresistível. Fui arrastado para um túnel, e no início havia luz. Uma claridade suave me envolvia, trazendo uma sensação de paz. Mas conforme eu avançava, a luz começou a se dissipar. O ambiente ao redor ficou mais pesado, o ar mais denso. Algo estava errado. Uma escuridão tomou conta de tudo. O calor começou a aumentar, e um silêncio absoluto dominou o espaço. Foi então que percebi que não estava sozinho. Algo ou alguém me observava. Meu corpo espiritual se arrepiou, e um medo avassalador tomou conta de mim. Olhei ao redor e vi, à minha frente, uma presença sombria, aterrorizante. O cheiro era sufocante, uma mistura de enxofre e podridão. Meus instintos gritavam para que eu fugisse, mas eu não conseguia me mover. A criatura me encarou e sorriu. Um sorriso frio, maldoso. Então, sem aviso, me agarrou com uma força indescritível. Tentei lutar, mas era inútil. Sua voz soou em minha mente, rouca e carregada de malícia. Você pertence a mim. Sua vida acabou. O desespero tomou conta de mim. Eu gritava por ajuda, mas minha voz parecia se perder no vazio. Eu sabia que estava sendo arrastado para algo muito pior do que a morte. A escuridão ao meu redor parecia viva. O demônio continuava me puxando para o abismo. E cada vez que eu tentava resistir, sua força aumentava. Eu podia sentir algo denso, pegajoso, como se a própria escuridão estivesse tentando me engolir. O calor era insuportável, e um cheiro de enxofre tomava conta de tudo. Minha mente gritava que aquilo não podia ser real, mas meu corpo, ou o que restava dele, sentia cada detalhe daquela experiência aterrorizante. Lutei com todas as forças, mas era inútil.
O peso daquela presença era esmagador. A voz dele ecoava na minha mente, zombando da minha fraqueza, dizendo que ninguém viria me salvar. O medo se misturava com a sensação de impotência, e por um instante comecei a acreditar que era verdade. Talvez realmente não houvesse mais saída. Talvez minha vida tivesse acabado ali, naquele lugar de trevas. Foi quando, de repente, um brilho surgiu, pequeno no início, como uma centelha distante, mas crescendo rapidamente. A luz cortava a escuridão como uma lâmina afiada, e o demônio que me segurava rugiu em fúria. Sua mão apertou meu braço com força, mas algo fazia recuar. Ele tentou me puxar para mais fundo no abismo, mas a luz se intensificou, e o som de sua ira se tornou ensurdecedor. A presença luminosa tomou conta do ambiente. Eu não conseguia ver direito, mas sentia um calor diferente, não sufocante como o das trevas, mas acolhedor, cheio de paz. Foi então que eu o vi. Jesus estava ali. A imagem dele era intensa demais para descrever. Sua presença transbordava algo que eu nunca havia sentido antes: amor puro, absoluto, incondicional. Seu olhar era firme, mas sem qualquer traço de raiva. Ele não parecia irritado com o demônio, apenas determinado. E, com um simples gesto, a criatura que me segurava foi lançada para trás como se tivesse sido atingida por uma força imensurável. O monstro gritou em agonia antes de desaparecer. A escuridão se dissipou, e então me vi cercado por uma claridade indescritível. Meu corpo ou minha alma não sentia mais peso, medo ou dor. Era como se eu tivesse sido limpo de todas as coisas ruins que carregava. Jesus estendeu a mão para mim, e sem hesitar, segurei-a. A sensação foi avassaladora. Uma onda de paz tomou conta de mim, e de repente, eu já não estava mais ali. Fui transportado para um lugar completamente diferente. O que vi à minha frente era algo que as palavras jamais conseguirão descrever completamente. Cores mais vibrantes do que qualquer coisa na terra preenchiam o espaço. Campos verdes se estendiam até onde meus olhos podiam alcançar. Rios límpidos serpenteavam entre montanhas douradas. Um vento suave tocava meu rosto, e o ar era tão puro que cada respiração parecia renovar todo o meu ser. Ao meu redor havia pessoas, muitas. Elas sorriam para mim, e seus olhos brilhavam com alegria genuína. Algumas me pareciam familiares, mas antes que eu pudesse reconhecê-las, senti uma presença ao meu lado. Virei-me e vi minha avó Helena. Ela estava radiante. Não era apenas sua aparência jovem, mas algo muito além disso. Ela exalava felicidade e serenidade. Me envolveu em um abraço e, com um sorriso cheio de ternura, disse: "Você não pode ficar. Ainda não é sua hora." Aquelas palavras atingiram meu coração de uma forma inesperada. Eu queria argumentar, dizer que ali era onde eu queria estar. Mas, antes que pudesse falar, vi Jesus se aproximando. Ele me olhou nos olhos e disse algo que eu jamais esqueceria: "Você precisa voltar. Sua missão ainda não terminou." Eu soube, naquele instante, que não poderia desobedecer, mas parte de mim ainda relutava em aceitar. O céu era perfeito, e a ideia de retornar à minha vida, ao meu corpo fragilizado, a dor, me enchia de dúvidas. Ainda assim, eu sabia que não era uma escolha, era um propósito. Jesus me tocou, e tudo ao meu redor começou a girar. O céu desapareceu, a luz se dissipou, e então fui sugado de volta à realidade. Meus olhos se abriram bruscamente. O som de máquinas apitando encheu meus ouvidos, e um ar gelado invadiu meus pulmões. A dor voltou instantaneamente, como um golpe violento. Os rostos dos médicos e enfermeiros me encaravam com expressões de puro espanto. Eu estava de volta. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Minha garganta estava seca, meu corpo parecia pesado, como se tivesse sido esmagado por um caminhão. A sensação de estar preso dentro de mim mesmo era desesperadora. Um dos médicos se afastou, ainda incrédulo. Ele murmurou algo para uma enfermeira,
que correu para fora da sala. Eu podia sentir a tensão no ar. Algo não estava certo. Com muito esforço, tentei mover meus dedos. A resposta foi mínima, mas estava lá. Meu coração ainda batia. Eu ainda respirava, mas uma pergunta pulsava em minha mente. Por que eu havia voltado? O que Deus queria de mim? Enquanto tentava processar tudo, algo me chamou a atenção. No canto do quarto, em um local onde ninguém mais parecia notar, uma sombra se movia. Uma presença escura, silenciosa. O demônio ainda estava por perto. E eu sabia que ele não tinha desistido de mim. Minha respiração estava pesada, e cada batida do meu coração parecia ecoar pelo quarto. Os médicos ainda murmuravam entre si, confusos com minha volta, mas eu estava focado em outra coisa. Aquela sombra, imóvel no canto do quarto, parecia me observar. Meus instintos gritavam que aquilo não era fruto da minha imaginação. Algo dentro de mim sabia que o que eu havia enfrentado antes ainda não tinha terminado. O medo se arrastou pela minha espinha como um veneno frio. Meu corpo estava debilitado, mas minha alma ainda carregava a lembrança do que havia enfrentado. O demônio não tinha desistido de mim. E agora, ele estava ali. Fechei os olhos e tentei me concentrar. Ainda sentia a presença de Deus dentro de mim, mas era como se um peso invisível tentasse me puxar de volta à escuridão. Aquilo não podia continuar. Eu precisava lutar, mesmo que meu corpo estivesse fraco. Com o pouco de força que me restava, murmurei uma oração. Pedi que a luz que havia me resgatado antes não me abandonasse agora. Quando abri os olhos novamente, a sombra havia sumido. Os médicos começaram a me fazer perguntas, mas minha voz ainda não saía. Minha garganta queimava, minha mente estava embaralhada, mas uma coisa era certa: eu tinha voltado com um propósito. Nos dias seguintes, minha recuperação foi lenta e dolorosa. Cada movimento parecia exigir mais esforço do que eu tinha, mas algo dentro de mim pulsava mais forte do que nunca. A lembrança do céu ainda estava viva em minha mente, mas também estava a do inferno. Minha família veio me visitar. Minha mãe chorou ao segurar minha mão, murmurando que pensou que tinha me perdido para sempre. Meu irmão mais velho, sempre cético, me olhava como se não acreditasse que eu estava realmente ali. Eu queria falar, contar tudo o que havia acontecido, mas ainda não conseguia. Como explicar algo tão grandioso sem parecer louco? O tempo passou e, lentamente, comecei a recuperar minha voz. Mas a sombra, aquela presença que havia visto no hospital, não desapareceu completamente. Ela se manifestava nos momentos mais inesperados. Um reflexo em um espelho, uma sensação estranha no meio da noite, um calafrio sem explicação. Algo ainda me rondava. Uma noite, enquanto tentava dormir, senti a mesma pressão sufocante que havia sentido antes de ser arrastado para a escuridão. Minha pele se arrepiou e um peso invisível caiu sobre meu peito. Não conseguia me mover, nem gritar. Meus olhos se abriram e, na penumbra do quarto, vi algo no canto. Uma silhueta escura, maior do que qualquer humano, me encarava. Então, a voz sussurrou, fria, cortante. Você ainda é meu. Minha mente se encheu de pavor. Eu queria gritar, fugir, mas era como se estivesse preso dentro do meu próprio corpo. O ar ficou pesado e minha visão começou a escurecer. E foi nesse momento que lembrei. Eu tinha visto a luz antes. Eu havia sido salvo. Com toda a força que consegui reunir, murmurei: em nome de Jesus, saia. A sombra se contorceu, como se tivesse sido atingida por algo invisível. O peso sob meu peito aliviou e, num piscar de olhos, ela desapareceu. Minha respiração voltou aos poucos e meu corpo ficou solto novamente. Sentei-me na cama, ainda tremendo. Aquilo não tinha sido um sonho. A batalha ainda não havia terminado. Nos dias seguintes, comecei a perceber que não podia ignorar o que tinha acontecido comigo. A experiência que tive não foi apenas para mim. Eu precisava falar, contar às pessoas sobre a realidade que poucos conheciam.
Mas como começar? Como explicar algo tão grandioso quando nem mesmo o entendia completamente? Foi quando algo inesperado aconteceu. Recebi a visita de um homem que nunca havia visto antes. Ele entrou no quarto do hospital com um olhar firme, mas sereno. Vestia roupas simples, e sua presença trazia um tipo estranho de paz. Ricardo, Deus me enviou aqui, ele disse, sem rodeios. Minhas mãos tremeram. Como você sabe meu nome? O homem sorriu. Ele me mostrou você. Sua missão ainda não terminou. Minhas palavras ficaram presas na garganta. Como alguém poderia saber disso? Você não pode enfrentar isso sozinho. Mas há um propósito em tudo que você viu. Ele continuou. Cada palavra que ele dizia parecia penetrar fundo na minha alma. Quem é você? Consegui perguntar. Ele hesitou por um instante, então disse algo que mudaria tudo. Eu também já estive lá. Eu vi o que você viu. Meu coração disparou. Alguém mais havia passado pela mesma experiência. A história não havia acabado. Estava apenas começando. O silêncio no quarto parecia pesar sobre mim. Aquele homem, parado à minha frente, me olhava como se soubesse exatamente o que eu havia vivido. Seu olhar era firme, mas carregava algo mais profundo, como se tivesse visto as mesmas coisas que eu. Você esteve lá? Minha voz saiu rouca, quase um sussurro. Ele assentiu lentamente, puxando uma cadeira e se sentando ao lado da minha cama. Sim, eu vi o inferno, eu vi o céu. E, assim como você, voltei. Minhas mãos estavam frias. Meu coração batia acelerado. Como isso é possível? Perguntei. Ele respirou fundo, parecendo procurar as palavras certas. Deus permite que alguns vejam o que está além, para que possam testemunhar a verdade. O que você viu, Ricardo, não foi um sonho. Foi real. Eu sabia disso. Sentia isso em cada fibra do meu ser. Mas ouvir outra pessoa confirmar aquilo era diferente. Era assustador e, ao mesmo tempo, reconfortante. Quem é você? Perguntei novamente. Ele sorriu levemente. Meu nome é Samuel. Há 10 anos, passei pela mesma experiência que você. Morri durante uma cirurgia. Fui arrastado para as trevas e vi coisas que palavras não conseguem descrever. Mas, no momento final, fui salvo. Assim como você. Eu mal conseguia processar tudo aquilo. Porque minha voz estava carregada de confusão. Porque Deus me trouxe de volta. Samuel me observou por um instante antes de responder. Porque você tem uma missão. A batalha espiritual que enfrentamos não terminou quando voltou à vida. Ela apenas começou. Eu já sabia disso. Eu podia sentir isso. A presença sombria que ainda rondava meu quarto, as sensações estranhas que surgiam sem aviso, aquilo não era paranoia. Samuel se inclinou para a frente, sua expressão ficando mais séria. O inimigo não desiste tão fácil. Ele tentou te levar uma vez. Agora que você voltou, ele fará de tudo para te destruir. Um calafrio percorreu minha espinha. Então o que eu faço? Ele sorriu, mas havia algo de sombrio por trás daquele sorriso. Você luta. Os dias seguintes foram diferentes. Algo dentro de mim havia despertado. Eu não podia mais ignorar o que estava acontecendo ao meu redor. Samuel continuou vindo me visitar, compartilhando coisas que me deixavam ainda mais inquieto. Ele falava de outras pessoas que haviam passado por experiências semelhantes, que viram o que está além da morte e voltaram. Mas nem todos tiveram um caminho fácil. Alguns não suportaram a batalha. Ele confessou em uma de nossas conversas. O inimigo os perseguiu até que desistissem. Essa ideia me apavorava. Como posso vencer algo que não vejo? Samuel ficou em silêncio por um momento antes de dizer: fé. Aquela palavra parecia simples, mas eu sabia que carregava um peso muito maior do que eu conseguia compreender. Uma noite, algo aconteceu. Acordei no meio da madrugada com uma sensação estranha. O quarto estava escuro, mas havia algo diferente. Uma presença, uma energia densa que fez meu peito apertar. Então ouvi:
Você não pode escapar. A voz vinha de todos os lados, como se estivesse dentro da minha mente. Meu corpo ficou paralisado. O mesmo peso sufocante que senti no hospital voltou, me esmagando contra o colchão. Minha respiração ficou irregular e meu coração disparou. Tentei falar, mas minha boca não se movia. A escuridão no canto do quarto parecia ganhar forma. Dessa vez, eu via claramente. A silhueta era alta, deformada, com olhos que brilhavam em um vermelho intenso. Um sorriso grotesco se desenhou na escuridão. Você não pertence a ele. Cada fibra do meu ser gritava de terror. Lembrei-me das palavras de Samuel. Lute. Reuni toda a força que pude e tentei falar. Minha boca parecia travada, mas consegui soltar um sussurro. Em nome de Jesus, saia. A criatura riu. Você acha que isso pode me deter? O medo me atingiu como uma onda gelada. Minhas mãos tremiam. Minha visão ficou turva. Foi quando uma nova luz surgiu. Dessa vez, não era pequena. Era intensa, brilhante, quente. E, no meio dela, vi. Alguém estava ali. A sombra recuou, soltando um grito estridente antes de desaparecer. Meu corpo ficou leve novamente, e o peso que me esmagava se dissipou. Fiquei ofegante, meu coração ainda acelerado, enquanto tentava entender o que tinha acontecido. Então, ouvi uma voz que eu nunca esqueceria. Você não está sozinho. Meus olhos encheram de lágrimas. A batalha ainda não tinha acabado, mas agora eu sabia que não lutava sozinho. A luz que preencheu o quarto foi intensa, quase cegante. Meus olhos tentavam se ajustar e meu coração batia com força dentro do peito. A presença que antes tentava me esmagar havia desaparecido, substituída por uma sensação de paz que eu não sentia desde o momento em que havia estado no céu. Respirei fundo, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Eu não estava sozinho. Alguém tinha falado comigo. Quem está aí? Minha voz saiu trêmula. Um silêncio tomou conta do ambiente. Então, senti uma mão repousar sobre meu ombro. Me virei instintivamente e me deparei com Samuel. Você sentiu? Não foi? Ele perguntou, me encarando com seriedade. Assenti, ainda processando tudo. Ele está comigo? Murmurei. Samuel sorriu levemente. Sempre esteve. Você só precisava lembrar. Naquela noite, algo dentro de mim mudou. O medo que me consumia nos últimos dias começou a perder força. Eu ainda sentia a presença da escuridão rondando, mas agora sabia que não estava indefeso. No dia seguinte, saí do hospital. Meu corpo ainda estava fraco, mas minha mente estava mais alerta do que nunca. Cada passo que dava parecia me levar para algo maior, algo que eu ainda não compreendia totalmente. Samuel me acompanhou, mas não me deu respostas fáceis. Ele apenas me guiou para um caminho onde eu precisaria buscar a verdade por mim mesmo. Agora que você viu, não pode mais ignorar. Ele disse enquanto caminhávamos pelas ruas movimentadas. Mas não pense que as provações acabaram. Eu sabia que ele estava certo. As primeiras semanas após minha saída foram estranhas. Voltar para casa, tentar seguir a vida como antes, parecia impossível. As pessoas ao meu redor queriam que eu esquecesse, que seguisse em frente como se nada tivesse acontecido. Mas eu não conseguia, porque eu sabia a verdade. E, mais do que isso, sabia que o inimigo ainda estava à espreita. Naquela noite, enquanto me preparava para dormir, ouvi passos dentro do meu apartamento. Meu corpo congelou. Eu estava sozinho. A respiração ficou curta e o ambiente pareceu ficar mais frio. Caminhei devagar até a sala, cada músculo do meu corpo tenso. E então, vi. A sombra estava lá novamente. Dessa vez, não ficou apenas no canto. Ela se moveu. Você não pode fugir. Meu peito apertou, mas algo dentro de mim impediu que eu cedesse ao medo. Levantei a cabeça. Você não pode me tocar, afirmei. A criatura soltou um riso seco.
Você acha que sabe o que está enfrentando? Engoli em seco. Sim, eu sabia. E era por isso que não podia mais ter medo. Eu sei exatamente o que você é, mas também sei quem está comigo. A sombra recuou ligeiramente. Ela sabia que eu não era mais o mesmo. A fé que antes era apenas um conceito agora era minha arma. Você perdeu. A figura se contorceu, como se estivesse sendo queimada por algo invisível. Em um grito que fez meu peito vibrar, desapareceu. Caí de joelhos, sentindo o ar voltar aos meus pulmões. Naquele instante, entendi que minha batalha tinha sido vencida. Os dias seguintes foram diferentes. A paz que senti no céu começou a me acompanhar aqui. Mas eu sabia que não podia guardar isso apenas para mim. O propósito que Jesus havia me dado naquele dia estava claro agora. Era hora de contar ao mundo. Foi assim que comecei minha jornada, compartilhando minha história, ajudando outros a enxergarem o que está além do que podemos ver. Porque eu sei que a batalha espiritual não acabou, mas agora eu estou pronto. Muito obrigado por assistir nosso vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal, é gratuito e nos ajuda a continuar fazendo esse trabalho incrível. E comente: Deus está aqui. Nos vemos amanhã ao meio-dia.